E aí, pessoal, beleza? Alex aqui, mais um vídeo para o canal. Ahn, Vamos aqui passar nas trades que rolaram hoje no EuroSD. Mas primeiramente, boa noite aí, boa tarde ou bom dia para quem for assistir o vídeo a qualquer horário. Então, espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham tido um bom dia de trade. Hoje foi meio esquisito, né? Foi muito tendencioso o gráfico, sem volume, sem um pouco do volume, né? Depois de ontem, né? Aquela forte queda. Mas já era desesperado, né? Geralmente quando tem esses fortes movimentos de queda, geralmente o próximo dia é bem fraquinho, né? Mas por fim a gente conseguiu romper esse último fundo aqui no gráfico do diário, né? No gráfico diário. E agora a gente está trabalhando dentro desse range aqui. Claro que aqui ainda não começou a fazer o pullback, né? A gente não sabe se ele vai respeitar essa zona aqui ou vai vir aqui. Mas nessa primeira impressão, o range atual agora do diário é este. E agora a gente espera um pullback até os mais ou menos os 50%, ou mais ou menos acima, e continuar o seu movimento de baixa ou conseguir romper esse topo e por fim romper esse topo aqui também, mas a expectativa do movimento é ele fazer movimentos quebrando os fundos, né? Renovando fundos, desculpa, renovando topos e não fundos, e rompendo os fundos, né? E só renovando topos. Ah, e aí aqui partindo para o gráfico de 4 horas, o preço hoje ele bateu nessa zona aqui e aí vamos dar uma olhadinha lá atrás para ver que zona é essa que eu marquei. Na minha visão, aqui era uma zona de interesse bem bacana pelo fato de ter liquidez. Tinha liquidez aqui, opa, tinha liquidez aqui para ser consumida. E aí se a gente for dar uma estudada aqui nesse movimento, se eu não me engano, no gráfico semanal, isso aqui é só um candle total. É um candle inteiro, se eu não estou enganado. Mas aí dentro desse range total aqui, né, do semanal, é diário, alguma coisa assim, vocês podem ver que o preço, né, vinha formando zonas de demanda, zonas de oferta, o preço fazia expansão, fazia retração, né, já mitigando as regiões, fazendo expansão e aí por fim fazendo a mitigação. E aí, né, de fato o preço deixou essa zona de demanda, o preço fez esse forte push para cima, consumindo a liquidez e rompendo este fundo aqui, né? E aí o preço deixou esta zona de demanda para ser mitigada e deixou em balance de preço, né? O preço fez esse movimento muito forte de alta. Isso lá no passado, quando que foi? Foi 2 de junho de 2020. Então os caras veio literalmente preencher esse imbalance aqui, né? E mitigar essa zona. E mais abaixo a gente ainda tem essa zona aqui também para ser testada. Dentro do gráfico, dentro do pós-semanal. Então, se a gente puxar aqui, é uma outra zona de interesse. Vamos puxar para deixar bonitinho as possíveis zonas. Beleza. Então, a gente tem essa zona aqui, ainda para o preço vir mitigar. E o preço agora parou nesta zona aqui. Acredito eu que ele pode ter início de um pullback, né? A partir dessa zona, não sei, não tenho bola de cristal. A gente só reage, né? A gente não prevê. Mas acredito eu que ele possa vir fazer um pequeno pullback e por fim consumir o último fundo aqui, né? E vir mitigar esse fundo aqui e possivelmente vir começar a fazer
uma demand chain e depois por fim consumir a liquidez e rompendo. E aí partindo para o gráfico de 15, vamos olhar hoje aqui. O preço, né, desceu muito forte, né? Olha isso. Simplesmente desceu bem forte na sessão asiática, junto com a sessão de Londres. Ó, sessão asiática, 5 da manhã ficou nessa novela mexicana aqui. E aí depois a abertura de Nova York, às 10 da manhã foi aqui, mais ou menos. Então hoje foi bem esquisito, né, ao meu ver. Mas deu boas oportunidades. E aí partindo aqui pro 1 minuto, né? Vamos aqui pro 5, aliás. Porque nos 5 minutos, na sessão asiática, né, ele vinha quebrando fundos, né? Quebrou este fundo de M15, quebrou este fundo, este fundo, este fundo, este fundo aqui. E aí, de fato, no fim da sessão de Londres, no fim da sessão asiática, desculpa, o preço havia deixado essa zona aqui de demanda, né? E aí o preço deixou liquidez, e o preço foi lá e consumiu a liquidez e dando uma oportunidade de venda no 1 minuto. Então, se a gente for olhar aqui, ó, dá para ver perfeitamente, né? O fim da sessão asiática, 3 horas da manhã, começo da sessão de Frankfurt, né? Bem bacana. A gente tinha essa última zona aqui para ser mitigada. De fato, o preço ainda testou esse doji aqui. Ó, o preço mitigou a zona de M15, de M5, testou a zona de M15. E aí, se a gente for aqui no gráfico de 5 segundos, foi 5 segundos? Foi. Deu uma oportunidade aqui, pelo fato de ter. O preço fez esse forte movimento de baixa, né? O movimento V-shape. Movimento agressivo. Aqui fez uma mudança de caráter, né? Ele consumiu essa máxima toda, consumiu essa mínima. Então, o preço veio, testou esse gap aqui, né? Deixou um gap aqui. Então, caberia uma ordem. Quem opera nos segundos. Stop na máxima, né? 10 pips, ótimo. O preço tocou e foi embora. E quem está operando no 1 minuto, vamos olhar aqui. No minuto, o preço quebrou este fundo, depois quebrou esse. E aí deu oportunidade aqui, né? Bom, quem estava operando no minuto aqui, na minha visão, a única entrada seria mais ou menos nos 50% desse movimento aqui, sem refinamento nos segundos. O stop acima, nos 50% aqui. Então, quem estivesse operando no minuto, na minha percepção, a entrada seria aqui, porque o preço rompeu esse último fundo aqui, rompeu, e aí foi através dessa zona de oferta, fez o rompimento, né? E aqui para cima, a única zona que eu acho interessante é esta aqui. Essa aqui foi mitigada. O doji foi mitigado. Só essa aqui, né? Então, mas a ordem caberia bem bacana aqui. Então, logo
mais ou menos 3 e pouquinha da manhã já daria uma primeira ordem nos segundos, né? E depois outra ordem aqui no segundos também. Por quê? Depois que o preço quebra, né, o último fundo lá de M1, o preço deixou liquidez para ser consumida aqui. A gente tinha esse último pavio para ser mitigado, né? Claro, a gente tinha essa zona aqui também mais acima, mas este pavio originou o movimento da quebra do último fundo, né, dos segundos. E aquela mesma coisa, ó, movimento agressivo, um forte movimento agressivo aqui, fazendo nossa mudança de caráter aqui, né? Consumiu a máxima, consumiu a mínima, e aí deixando esta zona aqui de oferta para ser mitigada. Então o preço foi, deixou liquidez aqui também, o preço mitigou, né? Vamos voltar aqui para ser mais bonitinho. Se a gente tivesse colocado uma ordem pendente aqui, o stop de quantos pontos? 10 pontos, cobrindo o último topo. O preço foi lá, mitigou, bonitinho, e deu a nossa bela entrada. E aí, voltando aqui para o minuto, o preço, né, fez esse forte movimento de baixa, deixou liquidez para ser consumida. A gente tinha esse sell to buy aqui também, né? Porque através dessa zona de oferta, de oferta, desculpa, ele rompeu esse último fundo, né? O que o preço fez aqui, ó? Deixou esse doji, deixou em balance, mas foi esse carinha que fez o movimento, né? Claro, ele poderia vir mitigar o extremo também, com certeza. É por isso que eu tenho o gráfico de segundos, né? Porque quando eu estou com dúvida entre entrar numa extrema ou no decisional, o gráfico de segundos ajuda, né, nessas tomadas de decisão. E aí o que o preço faz? Ó, ele deixa a liquidez para ser consumida. Vamos aproximar aqui. Ó, o preço mitiga lá. Faz um movimento agressivo, né? Ao meu ver, esse aqui é um movimento agressivo. E aí caberia sim uma outra ordem. Vamos ver, vamos ver. Mais ou menos aqui. Stop de 10 pontos. Tá ótimo. E deu a nossa entrada. Bem bacana. Aí fez uma novelinha mexicana aqui. E aí foi embora. Caberia sim uma outra ordem aqui também. Deixa eu ver. Ele rompeu esse fundo. Aqui esse pavio mitigou esse. Supply. Este pavio mitigou aqui. Então deixou liquidez também aqui para ser consumida. E o preço foi lá, então se vocês talvez quisessem entrar aqui também, bem bacaninha. Stop 10 pontos. E aí voltando para o minuto, a gente pegaria duas ordens, uma no extremo, outra no pavio. E aí o preço vai, faz os gueriguerizinho dele, como diz um amigo meu. Só que o que acontece, ó, se a gente for traçar uma fibo dessa expansão toda aqui, a gente tinha essa zona aqui de oferta, né, no gráfico de 1 minuto. No 15 minutos era
um início, né, de novela mexicana. E o preço começa a formar liquidez em cima, liquidez embaixo, mas nesse momento aqui as zonas de oferta tá no controle, né? Você vê que está sendo respeitada, deixando liquidez, deixando liquidez. Depois o preço finalmente ele rompe, né, o último fundo de M1. O preço rompe o fundo de M1, bacana. Aqui nesse ponto aqui, se a gente traçar uma fibo também, o preço testa este cara aqui, supply de M1. Não entraria aqui talvez. Vamos ver no segundo se tem entrada. Nos segundos, vamos olhar. Tem entrada, sim. Zona de oferta criada. Fez um pullback, fez a expansão, movimento agressivo. Não muito agressivo, mas foi. E deixando essa zona aqui. O preço deixou liquidez. Consumiu a liquidez. Então caberia uma ordem aqui também. Mais ou menos aqui. Stop de 10 pontos. E aí o que o preço faz agora? Continua nessa novelinha aqui. Também caberia mais uma ordem aqui. Se a gente for traçar a Fibo, zona de desconto. Vamos lá nos segundos para ver se deu alguma entrada. Não. Aqui não, na minha percepção não deu entrada nos segundos. Eita, vamos lá. Depois o preço volta lá na zona. Testa. Aqui talvez daria uma entrada. Vamos ver. Aqui daria uma entrada. A gente tinha aquele sell to buy também, zona de oferta. Ó, o preço consumiu a mínima. Aqui. Voltou. Não, deixa eu ver. Bom, aqui o negócio fica mais sinistro. Porque quando o preço testa a zona, ele deixa este último fundo aqui, né? Então ele consome a máxima e consome a mínima. E aí o preço faz um movimento de queda, então a gente teria este range aqui. Ele engolfa todos esses caras. Tá vendo, ó? Tá vendo que ele engolfou tudo aqui, ó? Esses 4 candles foi engolfado por um. Então a nossa ordem ficaria aqui. Entrada snipe, pessoal. Entrada snipe. Cobrindo o topo. E aí o nosso take poderia ficar aqui, neste fundo, ou a gente ia segurando a trade, né, até a zona aqui embaixo. Não sei se alguém seguraria tudo isso. O preço, né, faz esse movimento
top. E aí o preço, né, dá mais uma entrada. Aqui, né, o preço faz esse topo, esse fundo, fica dentro de uma subestrutura, né? E aqui no 5 segundos ele dá a entrada também. Bom, vamos lá. Aqui o preço consome a liquidez daqui do fundo, faz um movimento de baixa, tinha essa zona de demanda, foi perdida, de oferta, desculpa, foi perdida. Aqui nesse ponto aqui, a gente tinha esta zona aqui, e aí o preço deixou liquidez, e com um simples pavio, ele mitigou e consumiu a liquidez. Então aqui ele faz a mudança de caráter, neste fundo aqui, consome a máxima, consome a mínima. Então ele deixou esse inside candle aqui, né? A gente está se tratando de, mano, os times muito curtos. E aí deixou liquidez, o preço foi lá e deu a entrada, né? O preço deu um profit bacana, voltou na zona e derreteu. Vamos lá, voltar para o M1. E aí o preço, ele faz uma mudança de caráter no 1 minuto, deixando essa zona de demanda. Aí ele dá mais uma entrada aqui nos 5 segundos. Ó, o que acontece aqui? O preço faz a mudança de caráter aqui, deixa essa última zona de demanda para ser mitigado. O preço vai, deixa a liquidez, consome e dá mais uma oportunidade. E aí, onde ficaria esse take aqui, né? A gente tem dois pontos. Bom, a gente vem num fluxo muito forte de baixa, né? Só que o preço deixou liquidez aqui para ser consumida, né? Então, o seu primeiro alvo ficaria nessa zona de oferta e o nosso segundo alvo ficaria aqui em cima, nessa próxima zona aqui, né? A gente não sabe o que o preço vai fazer. Então, o preço vai dar o profit, o primeiro profit, né? Então, aqui você talvez tiraria 50% ou 80%, mas só pagou 1 para 9. Vamos supor que você fechou a operação ali, e aí o preço faz uma mudança de caráter, volta na zona, dá a oportunidade, bem bacana. Aqui ele faz esse forte movimento, né? Então, ele deu uma mudança de caráter aqui também, no gráfico de segundos. Depois o preço faz essas supply chain, volta, nos 5 segundos dá para ver a entrada, foi a entrada que eu fiz hoje. O preço deixou liquidez, fez um movimento V-shape e voltou logo após. Eu já entrei aqui, exatamente aqui, ó. O preço fez o movimento, eu já meti a ordem quando voltou. Entrada bem agressiva, no comecinho da ordem. No 1 segundo dá pra ver a entrada. A entrada foi aqui, na verdade, né? Ó, mudança de caráter e volta na zona de oferta, nessa zona aqui. Mas eu entrei nos 5 segundos, né? Ele já voltou, já entrei. E aí, deu um profitzinho aqui, né? Ainda voltou lá para testar. E eu acho que acabou. Vamos ver aqui. Depois o preço fez uma outra mudança no 15. Deu mais uma entrada, mas já era fim do dia. Não aconselho ninguém a operar esse horário, né? Ó, aqui foi o fechamento de mercado. Então aqui o spread já teria te tirado. Mas essas foram as trades que aconteceram hoje. Espero que tenha ficado claro. Então, quem pegou essas trades tudo aqui se deu bem, né? Eu acho que foi uma coisa impossível de pegar. Tem que estar com a leitura bem refinada. Eu mesmo não tenho essa leitura tão refinada. Mas estamos no processo, né, de aprendizagem.
Tem umas entradas bem bacanas. Ó, um para 81, um para 81, um para 84, um para 60, um para 53, um para 26, um para 9, um para 12, um para 8 e essa no fim do dia, até o profit aqui, deu um para 6. Bem doido, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar trazer vídeos todo dia. Também estou preparando material aí também sobre oferta e demanda, sobre esses conceitos aí. Eu quero fazer uma série aqui no canal sobre isso, né? Para ensinar a galera e tudo mais. Porque às vezes mostrando assim no gráfico, acaba para quem está começando ficar um pouco confuso, né? Os termos que a gente usa e tudo mais. Então eu tô preparando aí uma minissérie aí, não uma minissérie, um curso mesmo, que eu vou postar aí no YouTube de graça, né? Não quero levar vantagem de ninguém, porque eu também sou um aluno, então gosto de ensinar também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fique com Deus aí. Qualquer coisa deixa nos comentários ou me chamem lá no Instagram. Tamo junto, pessoal.